Olá pessoal, bom dia. Essa semana, né, a gente sabe que apesar de não haver aula, né, de língua portuguesa, eu fiquei de enviar para vocês essa aula gravada, tá? Para que a gente pudesse falar um pouco sobre as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Para quem não conhece, para quem nunca participou, eu vou explicar de maneira bem rápida o que é a Olimpíada de Língua Portuguesa, tá? Nós estamos na sétima edição dessa Olimpíada e ela é fruto de um projeto Escrevendo o Futuro da Fundação Itaú Social. Essa competição ela foi lançada em 2008, né, pelo Ministério da Educação. E quem participa dessa competição são os alunos da rede pública de ensino, tá? Esse concurso ele é destinado para as escolas públicas de todo o país, né? Visa contribuir com a melhoria da leitura, da escrita dos estudantes, esse é o principal intuito, tá? E é focado especificamente no quinto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, ok? Qual é o tema? Qual é a temática das Olimpíadas? O tema é o lugar onde vivo, tá? Então é um tema bem interessante. Por quê? Porque nós podemos trabalhar, né, produzir os nossos textos buscando olhar a nossa realidade, buscando resgatar as nossas memórias, as nossas histórias, né, por meio de uma pesquisa que a gente possa fazer na nossa comunidade. Então, é um olhar para dentro, né? É um olhar para o que está à nossa volta, um olhar para em volta em relação às pessoas com quem a gente convive, tá? E isso é muito importante porque serve para aprofundar conhecimento, serve para aprimorar nosso conhecimento e, sobretudo, para resgatar as nossas memórias, né? Resgatar as nossas histórias que muitas vezes, quando não é registrada, meio que se perde, né, no tempo. Então, eu acho um tema bastante relevante e muito importante para cada um que, não somente para quem participa, mas para todos, para a comunidade de uma forma geral, tá? Quem é que pode participar? São os alunos do quinto ano do ensino fundamental, por isso que talvez alguns já tenham participado, tá? Até o terceiro ano do ensino médio. Aí, quais são as categorias, quais são os tipos de textos que são produzidos nessas séries, tá? No quinto ano é a poesia, no sexto e sétimo ano são as memórias literárias, no oitavo e nono ano é a crônica. Documentário, artigo e opinião é um foco no ensino médio, tá? Mas a nossa realidade é o ensino fundamental. Portanto, esse ano eu vou trabalhar no sexto ano, que eu estou com as duas turmas, vou trabalhar as memórias literárias e a crônica, que é referente ao oitavo e nono ano. Depois de produzidos esses textos, a gente passa por algumas aulas, algumas oficinas que são aplicadas, né, para que vocês possam conhecer que tipo de texto é esse, para que vocês possam produzir esse texto, aprimorar esse texto, revisar, pesquisar as fontes para que sejam possíveis para que vocês possam utilizar no texto de vocês. Então, assim, são algumas atividades que são realizadas até chegar no ponto de você entregar esse texto, né, para uma comissão julgadora. E essa comissão ela é formada dentro de cada escola, tem os níveis das comissões, que é escolar, né, municipal, estadual, regional e nacional. São várias etapas, tá? Mas não se preocupem com isso no momento. O importante é que a gente possa trabalhar para produzir esse texto, tá? E tem toda uma seleção, obviamente, e uma escolha, né, também de quais são os textos que poderão competir. Lembrando, gente, que o foco principal não é em si a competição, tá, gente? Mas é o fato de você aprimorar
duas habilidades importantíssimas que eu sempre falo desde o início das aulas, que é essa habilidade de ler e de escrever, né, que vai fazer com que você possa ampliar suas oportunidades na vida, né, futura, tanto dentro da escola quanto fora da escola, né, no seu dia a dia. Então, o foco principal, na verdade, é esse, tá? E, claro, a competição é uma consequência, né, do seu esforço, do seu desempenho, da sua dedicação em relação a esse trabalho que a gente vai realizar. Toda a, todas as Olimpíadas, né, sempre eles focam, eles homenageiam uma pessoa, um escritor, né, que muitas vezes não tem esse reconhecimento assim de forma geral, né, muita gente não conhece às vezes. E esse ano a homenageada é Geni Guimarães, tá? Uma escritora, poetisa. Ela já escreveu vários livros, várias poesias, contos. Ela tem 73 anos, é de São Paulo, uma mulher negra, né, que escreve as suas memórias, que escreve sobre sua história, tá? E que apesar dos preconceitos que ela mesma relatou, ela é uma pessoa que representa o enfrentamento diante de toda discriminação e é uma pessoa que pôde, né, transmitir os seus sentimentos, as suas posições de enfrentamento por meio da escrita. Eu peguei um trechinho de uma fala dela acerca de um livro que ela publicou, que ela diz o seguinte: escrevi porque eu tinha que registrar a vivência de uma família negra, porque este livro ele é autobiográfico. Eu precisava falar dos meus traumas, das minhas dores e das minhas alegrias. Eu tinha que colocar isso para fora, né? Então a escrita como uma forma de escape, mas ao mesmo tempo como a fala, né, de tantas outras pessoas que ela representa, né, de tantas outras mulheres, de tantas outras, não falo somente mulheres, mas da voz negra, né, que ela passa a representar, tá? Então, realmente é merecida essa homenagem, tá? E quem tiver um interesse pode pesquisar um pouco mais sobre a obra dela, né? Sobre os textos que ela já publicou, que é bem interessante também. E que se a gente tiver oportunidade e mais tempinho aí a gente pode trabalhar também, né? Deve trabalhar nas próximas aulas. Bom, gente, como esse vídeo é dedicado a vocês do sexto ano, tá? O gênero em foco, o tipo de texto, né, que nós vamos trabalhar chama-se memória literária, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Que tipo de texto é esse, né? Memórias literárias. Eu já ouvi falar em literatura, mas memórias literárias, em que consiste esse tipo de texto, né? O próprio nome, ele já nos traz um referencial, né? Uma ideia de que quando se fala em memória, a gente traz na nossa a primeira coisa que se pensa é lembranças, né? Lembranças que remetem a acontecimentos da nossa vida, algo que já aconteceu. E de fato, esse nome Memórias, ele tem a ver justamente com relato, lembranças que a gente pode relatar e registrar, tá? É literário porque traz um tipo de linguagem, né, que é uma linguagem que vai ser construída ali dentro do texto de uma maneira reflexiva e de uma maneira com um determinado estilo, um estilo pessoal, e que a gente vai ver isso em detalhes, tá? E essas memórias literárias, a gente parte de quê para produzir ela? Das nossas recordações. Professora, mas eu tenho apenas 11 anos, eu tenho apenas 12 anos, e como é que eu tenho tantas recordações assim? Eu não tenho tantas memórias. E aí é que entra, tá, gente? A questão de você escutar, né, o outro, de você escutar, de você dar ouvido às pessoas com as quais você convive, com as pessoas que já viveram, que já passaram por inúmeras experiências, tá? Como os avós de vocês, ou uma vizinha, ou independentemente se tem parentesco ou não, mas pessoas que já têm uma, digamos assim, uma carga de experiências, né?
de vida e experiências que estão voltadas para o local no qual você mora hoje, no qual você convive hoje, tá? Então, nós vamos partir disso, de recordações, de experiências vividas por essas pessoas e principalmente dessa palavra-chave que é a escuta, né? É você escutar essas experiências que são contadas pelas pessoas mais velhas e essas experiências é que vão ajudar vocês a compor o texto de vocês, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer esse passo a passo, né? De se aproximar disso, de conseguir produzir esse tipo de texto, tá? Como é esse tipo de texto? O nome esse nome, né, desse tipo de texto, ele tem por objetivo relatar fatos e acontecimentos, como eu já mencionei, como eu já falei. É uma narrativa, tá? Você vai contando o que já aconteceu, você vai utilizar alguns trechos que também traz um pouco de descrição e coisas que ocorreram no passado. Então é muito comum que dentro do seu texto você use algumas expressões que remetem a algo que você já viveu, né? Então, quando eu digo passado, é, me lembrei de um fato que ocorreu naquela. Então você vai sempre rememorar, né, algumas experiências que foram vivenciadas no seu passado, tá? Para poder registrar ali. Uma das características principais desse tipo de texto é que ele é um texto biográfico, né? Ele traz a sua biografia, a sua história de vida, né? Um trecho da sua história de vida. Claro que você não vai relatar tudo, mas você seleciona um fato significativo, um fato que foi importante e que mexeu com você de alguma maneira e você vai e registra naquele tipo de texto, tá? Nesse tipo de texto. Quais são as principais características desse texto? É uma reflexão do que você relata aquilo, você narra aquilo ali e ao mesmo tempo você reflete, né? Você traz uma reflexão do que foi vivido. Geralmente o narrador é em primeira ou terceira pessoa, tá? Geralmente é em primeira, é você contando a sua história. Existe um zelo pela estética textual, que é um cuidado na construção desse texto que a gente vai aprimorando, né? A gente usa muitas. A gente tenta construir um texto utilizando um vocabulário no qual a gente traga algum uso que a gente já estudou de adjetivos, né, dentro do texto, caracterizando locais, caracterizando os sentimentos, né, você expressando as emoções. Então, é um tipo de texto que você precisa trazer essas palavras para dentro do texto para gerar essa estética textual, né? Esse texto bonito também de ser lido, tá? Porque ele tem que mexer com a emoção do leitor também. E a presença constante dos verbos no passado, né? Tendo em vista que você está relatando algo que você já vivenciou, tá? Nós vamos ver um exemplo, porque no exemplo aí a gente consegue captar melhor, né, como é que funciona isso, tá? Esse é um texto, né, uma memória literária, que foi uma das escolhidas em 2016. E aí o aluno é Júnior da Silva Dias, ele que produziu essa memória. Ele colocou toda a memória literária, a gente vai ter que colocar um título, né, que represente, né, qual é a ideia da memória. E o título dessa memória foi O Amanhecer e o Anoitecer de uma Vida. Vou começar a ler, tá? Nasci e cresci na fazenda Mangai, um lugar lindo e verdadeiro, onde o campo era coberto de árvores enfeitadas com belas flores coloridas. Foi nesse paraíso que vivi a minha infância e parte da minha adolescência, antes de vir para a zona urbana em Amambai. Percebam, ó, primeira pessoa, nasci e cresci. Né? Então, está sendo narrado em primeira pessoa, uma pessoa está narrando essa história que já aconteceu, já nasci, já cresci, então foi algo que já aconteceu. E quando ela refere-se ao lugar, ela diz que é lindo, é verdadeiro, então ela usa adjetivos para valorizar aquele local. Ela diz que as árvores são enfeitadas com belas flores coloridas, tá vendo? A presença de adjetivos muito forte aqui, justamente para gerar essa imagem, né? A gente começa a imaginar como era esse local, tá? Nesse maravilhoso lugar, ela não diz nesse lugar, ela faz questão, né, de dizer que ele é maravilhoso.
Nesse maravilhoso lugar, toda manhã assistia de camarote ao nascer do sol. E às vezes acordava antes de o galo cantar no poleiro. Trabalhei muito desde pequena, mas me divertia ouvindo o canto dos pássaros através de seus pequenos bicos. Gostava de ver os tucanos, os periquitos, os pardais, até as corujas com seus hábitos noturnos. Apesar do colorido e da beleza da natureza, minha vida começou muito nublada, sem cores e sem brincadeiras. Olha só o que ela usa aí, ó. Para dizer que a vida dela começou a ficar um pouco triste, ela fala que a vida, ó, começou a ficar um pouco nublada. Então ela usa, né, um elemento comparativo, que é essa questão do nublado, né, quando o tempo não está muito bonito, né? Então ela faz referência à vida dela. Naquela época, nós mulheres não éramos muito vaidosas. Não tínhamos tantos cuidados com a beleza física como as mulheres de hoje. Também não tínhamos os cosméticos à mão e ainda precisávamos ficar atentas à fumaça das lamparinas, pois elas nos tingiam de preto. Durante os bares, de vez em quando, íamos lavar o rosto coberto de carvão e os pés tomados de poeira do chão feito de cupim branco, batido dos salões improvisados. Atualmente, as pessoas me conhecem como Dona Amélia, a mulher dos cabelos vermelhos, como a lava de um vulcão. É isso mesmo, chega de cores pálidas e tristes. Afinal, tenho de aproveitar o momento, demonstrar meus sentimentos por tanto tempo contidos naquele mundo masculino que só valorizava a opinião e os sentimentos dos homens. Aí você vê a reflexão, né, que ela traz das mulheres que não eram valorizadas, e ela era uma dessas mulheres que vivia nessa época e tal, e que ela faz um comparativo de como eram as mulheres da época, como são as mulheres hoje, né, que elas não tinham determinados recursos. Minha vida foi marcada por uma máscara que nos escondia, nós mulheres, das decisões mais importantes, que era a escolha do grande amor da nossa vida. Eu ainda levei sorte, pois meu pai costumava ouvir os meus apelos. Era a que estava sempre próxima, servindo o chimarrão e o voto nas eleições. Nós só sabíamos do resultado da escolha masculina. O casamento era um acontecimento para as nossas famílias. Os parentes vinham de longe para participarem da festa. Chegavam atirando para cima como uma forma de demonstrar sua alegria. Era uma explosão de emoções. Lembro-me de um casamento que foi carimbado com alegrias e tristezas, porque uma moça chamada Cotinha foi inventada de aprender a atirar durante a festa de casamento de Benzoca e de seu ex-namorado, da Cotinha. Mas o tiro saiu na direção errada e acertou o noivo, que bateu as botas. Foi uma tristeza só. Nos velórios, antigamente, era comum colocar um pano preto na porta como sinal de que a família estava de luto. As mulheres costuravam durante a noite inteira roupas pretas para vestir nos parentes enlutados, enquanto os homens, com suas próprias mãos, faziam o caixão do defunto. Também naquele período não havia escolas pelas redondezas. Fiquei tempos sem estudar, mas depois que arranjei um par de calças, vim morar na cidade e comecei a estudar. Já tinha 22 anos, mas parei na terceira série, pois precisava cuidar da casa e dos filhos. Quando vim morar na cidade, só havia algumas residências e alguns armazéns. Uma das lembranças do meu passado que guardo no coração é a dança. Quando danço, sinto-me como uma folha solta, caindo lentamente, levada pelo vento, ao ritmo da música, para lá e para cá. Leve, sem preocupação com os problemas que fazem parte do cotidiano. Hoje, os aparelhos modernos, como a televisão, o celular e o computador, tornam nossa vida como um conto de fadas. Naquela época, esse conforto estava longe de nossos sonhos. Nós tomávamos banho em casinhas de madeira. Para vestir uma roupa passada, tínhamos que passar no ferro e a brasa, que era tirada do fogão a lenha, onde preparávamos nossas refeições. Aliás, o arroz era socado em pilão e a mandioca, arrancada antes de madrugada para fazer polvilho. A minha preciosa vida era dificílima, porém ficou mais fácil, mais alegre e sorridente. Mas o fim dela ainda não sei, apesar de que já se faz noite em meu viver. O que sei é que as lembranças do meu passado nunca vão morrer. E, se morrerem, renascerão como a fênix nas páginas abertas de um livro de memórias. Então é isso, gente. Isso aqui é um exemplo de um texto de memória que foi produzido por um aluno de sexto ano, assim como vocês do Ensino Fundamental 2. Claro que esse é um texto que já passou por revisões, que já passou por algumas orientações, até chegar, né, a esse textozinho aqui maravilhoso,
tá? Aí você poderia perguntar, professora, mas é Júnior da Silva? Isso é uma memória dele? Aí é que tá, gente. Não necessariamente é uma memória pessoal dele. Ele deu ouvido, ele escutou uma memória, né, que pode ter sido uma memória de uma avó ou de uma parente dele que já viveu naquele local onde ele mora, que relatou como era a sua vida. Então ele certamente deve ter pesquisado, deve ter feito alguma entrevista, deve ter ouvido essas histórias e aí ele criou como se ele fosse esse personagem, né? Então ele cria, não é uma ficção porque traz a verdade, uma verossimilhança, que são fatos que realmente aconteceram, né? Ele enfeita o texto de maneira, essa questão da estética, né? Como a gente falou, ele traz dentro do seu texto realmente essa estética, essa beleza, por meio do uso de adjetivos, por meio de usos comparativos que ele traz aqui, né? Gerando uma emoção e uma criação de imagens. A gente começa a pensar em como era esse local, em como era essa convivência, por meio do relato, né, da narração que ele traz dentro do seu texto, que nos aproxima dessa vivência. Então, isso é um exemplo de memória, né, que a gente lê esse texto e realmente muitas coisas a gente vai até lembrando que pessoas mais velhas nos contaram, como era antigamente e tudo mais, tá? Então, é, isso é um exemplo entre tantos outros, tá? Que a gente pode ver depois, obviamente a gente vai ver. Isso aqui é só para mostrar a vocês a essência do que é uma memória literária. E daí eu vou propor uma atividade, vocês prestem bastante atenção nessa atividade. Por enquanto não anotem, porque eu vou disponibilizar para vocês no grupo, em PDF, aí vocês vão anotar no caderno de vocês. Mas eu quero que vocês façam essa atividade ainda essa semana, eu vou marcar o dia de entrega, tá? No grupo. E aqui eu coloquei só para explicar a vocês como é que vocês vão fazer. Gente, lembrando que aqui eu coloquei alguns questionamentos como forma de orientar vocês, tá, gente? Mas, no entanto, vocês podem ampliar essa entrevista, tá? E registrar o que vocês acharem mais interessante. Mas é importante que vocês, além de vocês anotarem, né, o que é dito na entrevista, vocês podem gravar, né, por vídeo ou áudio, tá? Então eu vou querer algumas gravações dessa entrevista também, tá certo? Obviamente que você vai perguntar à pessoa entrevistada se ela aceita e tal, tá? E aí você vai colocar o nome da pessoa que você está entrevistando, qual é a idade, qual é o parentesco, se é amigo, se é avó, se é algum parente, aí você vai colocar. E aí você vai começar a perguntar como era a infância dessa pessoa, né? Então você primeiro explica que é um trabalho da escola e tudo mais, se ela aceita ser entrevistada, que é um trabalho que vai servir como base para você produzir um texto e tudo mais, tá? Aí você pergunta como era a infância dela, qual a maior saudade que ela tem dos tempos em que ela era criança, né? Onde ela morava, se ela morava lá mesmo ou próximo, como era esse lugar, e ela buscar descrever em detalhes, tá, esse lugar. Que tipos de brincadeiras ela costumava brincar, se ela brincava, né? Ainda tem isso também ou não. Então você vai começando a perguntar, gente, e à medida que ela for respondendo, você pode ampliar isso, tá? Eu tô colocando aqui só um referencial, tá? 5. Conte uma lembrança que marcou a sua infância, descrevendo detalhes, o que foi que marcou, onde foi que aconteceu, com quem estava envolvido, como foi, que tipo de sentimento ainda tem em relação àquele acontecimento ou local, né, onde ela vivenciou aquilo ali. Perguntar sobre a cidade onde mora hoje, tá? E se era a mesma cidade onde ela morava quando era criança. E descrever os pontos positivos, né? O que há de melhor, o que há de pior, né? Tanto no passado quanto hoje no presente. Fazer esse comparativo, tá? Por que isso, professora? Por que fazer essa entrevista? Porque essa entrevista, gente, ela vai nos proporcionar, ela vai nos auxiliar, tá? A gente vai discutir depois um pouco sobre essas respostas, essa entrevista que foi realizada, para que a gente possa propor, né, um momento de escrita de uma memória literária. Então a gente precisa ter, digamos que essas informações para facilitar, para nos auxiliar no momento da nossa produção, logo posteriormente, tá bom? E é isso, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Eu espero que vocês
Se possível, se tiverem dúvida, podem entrar em contato. Eu estarei à disposição, ok? E qualquer coisa, qualquer dúvida específica sobre a entrevista também. E fiquem ligadinhos, fiquem atentos ao prazo de entrega, tá? Tenham um bom dia e bom trabalho. Até mais.